Os investidores estrangeiros retiraram mais de 24 bilhões de reais em recursos da Bolsa de Valores brasileira em 2024. Esse é o pior resultado anual em 9 anos. E para esclarecer as nossas dúvidas, o economista Écio Costa chega aqui agora no Jornal da Manhã. Écio, muito obrigado pela sua participação e eu já gostaria de começar perguntando sobre os impactos dessa debandada dos investidores do Brasil. Bom dia. Bom dia, prazer estar participando no programa de vocês e é importante a gente entender o contexto, né, por trás disso, mas tem um impacto importante justamente no avanço, né, da economia. Quando você tem uma saída de investidores via retirada, né, de investimentos na Bolsa, significa que são menos recursos para as empresas poderem fazer seus planos de investimento. Em geral, a empresa, quando faz o seu IPO, né, quando ela abre o seu capital para investidores, né, através das bolsas de valores, no caso da B3 aqui no Brasil, você faz uma forma de financiamento, né, para a expansão dos seus negócios. E esse é o financiamento mais barato que tem, porque você está compartilhando ações da sua empresa com novos investidores que vão comprar essas ações, colocando recursos naquela empresa que tem um processo geralmente de expansão. Quando você tem a saída desses investidores e a desvalorização das ações da empresa, isso é ruim porque sinaliza muito mal, né, para o mercado, por exemplo, de atuação daquela empresa. A empresa vai estar valendo menos e, consequentemente, ela vai ter menos possibilidades de continuar com o seu processo de expansão. Então, toda vez que isso acontece, você antevê um crescimento mais baixo, né, esperado para aquele setor, e se é a Bolsa como um todo caindo ou simplesmente andando de lado, significa que o crescimento econômico ele deve ser menor num futuro próximo. Écio, a gente viu que a política fiscal ditou um pouco o tom, né, do ano de 2024, principalmente no segundo semestre. Quais fatores você acredita, né, que fizeram e motivaram essa saída? E se isso agora será também uma tendência para o ano de 2025? Então, a gente tem um processo de discussão muito forte em torno da questão fiscal aqui no Brasil. Você tem um problema muito sério de expansão fiscal, com até uma expansão da receita batendo recorde após recorde. Todos os meses você vê anúncios de que as receitas do governo têm crescido 10% na comparação anual. Porém, isso não tem sido suficiente para abarcar, né, a expansão dos gastos. Né? Os gastos têm sido maiores e têm tido um crescimento ainda maior do que o crescimento da receita. Então, isso termina impactando muito no resultado das contas do governo. A gente vem em 2 anos consecutivos de déficits muito elevados e elevando a projeção da relação dívida-PIB para um crescimento de 7 pontos percentuais num curto espaço de tempo, o que termina deixando os investidores internacionais, nacionais, muito preocupados com o futuro, né, do país em termos de política fiscal. Isso é também inflacionário, e aí é onde entra um outro ponto importante. Os juros de curto prazo, ditados pela Selic, estão sendo elevados para justamente combater uma inflação que vem recrudescendo por conta da expansão fiscal. Claro, a economia vem crescendo, muito baseada na expansão fiscal, mas isso tem um efeito inflacionário na economia. O Banco Central vem atuando devidamente com uma política mais restritiva, o que faz com que os juros de curto prazo se elevem,
tirando também investidores da renda variável, já que a renda fixa passa a ter aí previsões de retornos muito elevados. Mas não só a questão dos juros de curto prazo, os juros de longo prazo também estão muito pressionados para cima. Isso é geralmente muito ruim, porque indica que lá na frente você pode ter uma recessão por conta das expectativas do mercado de que os juros futuros terão que ser mais elevados para poder pagar pelo aumento do endividamento do país. E também isso é visto no risco país. O risco país ele cresceu muito esse ano, fazendo com que a expectativa novamente de juros futuros se tornem de juros mais elevados para justamente se contrapor a esse aumento de risco que a economia está oferecendo. Eu vou incluir na nossa conversa os nossos analistas para que também possam te fazer perguntas, começando pelo Sérgio. Bom dia, Écio. Nós estávamos aqui no Jornal da Manhã debatendo economia dentro do cenário político e eu queria fazer uma pergunta sincera para você. Você, economista que estava explicando de forma brilhante, você ainda acha que é possível um estrangeiro investir de forma segura num país, mas num país assim que vem com uma ausência de um compromisso fiscal, que tem uma insegurança jurídica, que tem um risco Brasil muito elevado, que não tem normas do direito do trabalho, por exemplo, de forma muito clara? Você acha que um investidor estrangeiro hoje ele tem segurança para investir no Brasil, ou ele vai pegar o dinheiro dele e investir em outro país? Essa é uma pergunta importante, interessante. Nós já somos destino para investidores internacionais, tá? Quando a gente olha no ranking mundial do IED, né, do investimento estrangeiro direto, o Brasil se situa geralmente entre o terceiro, quarto maior destino para IED. Nós temos muitas multinacionais aqui dentro. Isso mostra que o Brasil tem um mercado potencial gigantesco, né? Tem um mercado de consumo enorme e tem ainda muitas demandas para infraestrutura, por exemplo. Temos ainda muito que crescer, é um país continental, como a gente costuma dizer, e você tem um agro que precisa de escoamento, você tem saneamento básico que precisa de investimentos. Então isso termina sendo um ambiente muito atrativo para investidores internacionais. Porém, tem todo esse outro lado de preocupações que você mencionou. Você teve uma reforma trabalhista, mas aos poucos algumas medidas vêm sendo tomadas para desfazer os avanços positivos que ocorreram com a reforma trabalhista. Você tem uma questão fiscal muito preocupante, que termina elevando as taxas de juros, como eu mencionei, de curto e de longo prazos, para patamares que terminam até inviabilizando ou precisando fazer com que os projetos de concessões, por exemplo, sejam refeitos, né, para que eles tenham maior viabilidade, porque com uma Selic de 15%, por exemplo, um projeto de longuíssimo prazo, como uma concessão que olha muitas vezes horizontes de 20, 30 anos, termina se inviabilizando. Então, esse ambiente institucional, político e econômico, ele precisa ser melhor tratado para que você continue mantendo o Brasil como um dos principais líderes no mundo para o destino, né, a destinação do investimento estrangeiro direto. Muito bom dia, Écio. Me chama muito a atenção o volume de dinheiro retirado, porque, segundo sei, o total do saldo de investimentos que tem na B3 fica entre 130 e 140 bilhões de dólares. Se saíram 24 bilhões, seria coisa de 15% a 20% do total de investimento, o que, me parece, derruba o preço das empresas que estão no mercado de ações, normalmente empresas sólidas e boas. Aí eu lhe pergunto, emendando, o Brasil está muito barato ou realmente o risco está ficando grande demais? Combinação dos dois, né? O Brasil está realmente muito barato. Você tem aí uma moeda que se desvalorizou bastante ao longo de 2024.
perdeu realmente muito valor entre as demais moedas emergentes, não é somente em relação ao dólar, e isso termina fazendo com que processos, por exemplo, de fusão e aquisição se tornem bastante viáveis para investidores internacionais, para que eles comprem empresas brasileiras listadas na bolsa ou não, porque estão realmente muito baratas. Porém, vem esse outro aspecto que você mencionou do risco, né? Ao você fazer um investimento aqui, você vai estar lidando com situações jurídicas que são muito voláteis, né? Ora, a lei diz que é uma coisa, ora a lei diz que é outra. O governo também tem uma sede arrecadatória muito forte, com o intuito, né, de tapar o buraco do déficit fiscal, olhando muito mais para o lado da receita do que para o lado do corte de despesas. O anúncio, né, do pacote de redução de gastos terminou sendo bastante negativo, porque ele foi, inclusive, ele ficou à sombra, né, de um anúncio de aumento de despesa, que seria a isenção do imposto de renda, né, para quem ganha até R$5.000. Então, são situações que vão trazendo componentes de risco cada vez maiores para o investidor internacional. Essa forte redução do valor, né, das empresas listadas termina hoje refletindo muito mais a situação do aumento do risco do que propriamente das oportunidades de investidores entrarem aqui no país. Bom, nós conversamos com Écio Costa, economista, esclarecendo diferentes pontos sobre essa debandada dos investidores na Bolsa de Valores brasileira. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Foi um prazer, estou à disposição. Um abraço a todos.